Sua Bíblia em Romanos, capítulo 4. Hoje nós vamos falar sobre aceitos por Deus. Será que as nossas ações são aceitas por Deus? Será que este culto prestado é aceito por Deus? Hoje vamos ter aqui uma ceia, lembrando a vinda de Cristo, aquilo que Ele fez por nós e aquilo que nos espera. Será que este momento é realmente aceito por Deus? Hoje vamos ter uma entrega ao Senhor, uma consagração ao Senhor. Amém? É aceito por Deus? Nós vamos aprender aqui que há duas situações: a lei e a fé. A palavra do Senhor, ela vai agindo sobre nós através das nossas ações, aquilo que nós vamos fazer, através da lei e da fé. A lei, nós programamos aqui este culto, fizemos o nosso melhor, estamos aqui para a honra e glória do Senhor, para Ele. Nós podemos seguir um ritual, seguir algo que talvez já foi programado. E nós podemos agir também em fé. Mas qual dessas duas situações é aceita por Deus? Hoje nós vamos aprender aqui. Porque nós temos muito este costume mesmo, de muitas vezes vir à casa do Senhor, agindo pela lei. Hoje tem um culto. Hoje tem uma programação de um culto, hoje vai ter uma ceia, hoje vai ter uma apresentação. Aquilo que foi o quê? Colocado, aquilo que foi imposto. A lei que foi colocada. Prestar um culto, certo? Mas este culto, ele pode ser aceito desta maneira ou ele pode ser aceito em fé? Para sermos aceitos por Deus, precisamos seguir a fé, certo? Vocês concordam com a lei também? Com a lei que Deus colocou para eu e você obedecer? Concordam? Então nós vamos aprender hoje. A lei, ela exigia obediência e cumprimento. Quando nós colocamos algo, nós temos que cumprir, certo? Então eu vou colocar uma lei, ela vai ser feita desta forma e ela tem que ser cumprida. No Antigo Testamento, a violação da lei, ela trazia ira divina sobre o pecador. A gente aprendeu isso. Que em muitas situações, aquilo que era rompido, olha, você tem que fazer desta forma. O que for contra, ela ia gerar o quê? Uma ira de Deus. E essa ira, ela ia ir de encontro ao pecador. Nós lemos isso em muitas partes bíblicas. Né? Até uma citada aqui, foi de domingo passado, do rei Davi. Né? Que ele descumpriu a lei através de um pecado. E esse pecado gerou danos a ele. Mas foi uma ira de Deus? Não foi uma ira de Deus. Foi a consequência dele mesmo. Porque Deus sondou o coração dele. E quando Deus sonda o nosso coração, Ele vê o que é realmente a entrega. Essa entrega foi por fé? O meu arrependimento, ele foi por fé? Ou ele foi simplesmente para cumprir uma lei? Porque eu tenho que me arrepender. Olha, você errou. E a lei diz que você precisa se arrepender. Se você não se arrepender, isso não agrada a Deus. Você vai para o inferno. Ou não, foi de uma maneira diferente. Não, eu pequei, eu errei, eu reconheço meu erro. Eu vou me entregar ao Senhor. E através da minha entrega, o Senhor vai reconhecer se essa entrega foi por fé, por Ele, ou por uma lei que tem que ser cumprido o arrependimento. E quando é por fé, nós queremos que essa fé ela gera em nós amor.
E este amor é aceito por Deus, é onde Ele nos perdoa. É onde Ele faz de nós, dando pela graça, uma nova chance, uma nova história. Apagando. Lembra o que o pastor falou? Ele apaga o nosso pecado. O que fica te acusando não é Deus. É Satanás. Ele que é o acusador. Então ele que fica lembrando, ó, você pecou, você pecou. Essa palavra me marcou muito essa semana. E toda palavra citada, a gente bate de frente com ela, né? Durante a semana. Põe em ação. Eu agi em ação essa semana. Então, voltando aqui, quando nós geramos arrependimento sincero, é pela fé. Não é pela lei. É pela fé em Deus. A lei não era um sistema de graça. Ela não era um sistema de graça. Um favor imerecido. A lei era imposto e você tinha que cumprir. Então, no Antigo Testamento tinha muito disso. E Deus, Ele agiu de várias formas. Né? Ele deu várias chances para a humanidade. Colocando leis, colocando princípios. Mas não tinha como cumprir. Por quê? Falta de amor, falta de fé? Não. Porque somos pecaminosos. Não tem ninguém perfeito aqui. Que vai seguir uma lei e não vai mais pecar. Ó, eu vou seguir essa lei e eu não vou mais pecar. Não. A gente não pode seguir aqueles princípios, mas a gente vai pecar em outras situações. Podemos seguir, mas pecar em outras. Então, a lei, o cumprimento, Deus, Ele viu que precisava fazer o quê? Mudar. Mandar uma graça imerecível, que é o Senhor Jesus que veio por nós. Glória a Deus. Ele veio de graça. Ele veio para mim e para você. Para quebrar a lei. E para pôr entre nós a graça. Este favor imerecível. Então, eu posso continuar pecando. Mas o que eu não posso é deixar isso me contaminar de uma forma que não gere fé. Quando acaba a fé, acaba o princípio da graça. Porque é a fé que nos conecta a Deus. É a fé que me livra da lei. Sim. Porque a lei, muitas vezes, ela nos condena. Ela condena. Ela diz que você não pode mais subir no púlpito. Ela diz que você não pode mais entrar na igreja. Ela diz que se você não colocar de certa roupa, você não pode vir cultuar. Se você largou do seu esposo, você não é mais merecido estar na igreja. A lei, ela impõe. E nós vamos aprender hoje que não é assim que Deus age sobre as nossas vidas. Amém? Tanto esta consagração que vai ter aqui, esta entrega. Se essa entrega ela for por uma lei, não tem que ser assim. Porque se eu não trazer a minha criança na casa do Senhor, e se eu não entregar a ela, nada vale. A criança vai nascer longe de Deus. E não é assim. Aqui, nós estamos agindo em fé. Né? A gente se preocupa tanto com a forma que tem que ser. Tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser dessa forma. Mas a gente esquece do princípio que nós estamos entregando ao Senhor, agindo em fé. Eu falo de mim mesmo, de ser como mãe. A gente se preocupa tanto com os detalhes, né? Tem que ser dessa forma. Porque eu planejei que tem que ser assim. Eu sonhei que tem que ser assim. Então, vai ser do jeito que eu quero. Comigo foi assim, por isso que eu estou falando. E a gente esquece do principal. Que é a entrega ao Senhor. Né? Eu não sei como que vai ser. Eu não sei quem vai estar. Mas eu sei que neste momento eu vou entregar ao Senhor. Amém? Então é diferente. É diferente de eu seguir uma lei, de eu seguir uma forma que tem que ser, um cumprimento de um ritual, e de eu entregar por fé.
O que adianta eu cumprir um ritual se dentro de mim está olhando outra coisa, está pensando outra coisa? Não adianta nada. Tem que ser por fé. E nós vamos aprender desta forma. Amém? Glória a Deus. Os adolescentes aqui, glória a Deus pela vida de vocês. Projeto de Deus. Eles estão aqui por entrega. Amém? É diferente do pai e a mãe impor. Não, você tem que ir. Você vai. Se você não for amanhã, você não vai fazer tal situação. A troca. Não, eu oro pelo meu filho, para ele estar na casa do Senhor. Eu oro pelo meu filho, para ele amar ao Senhor como eu amo. Para ele buscar ao Senhor, como também eu busco. Além do que eu faço, né? A gente quer além para os nossos filhos. Além. E eles vêm, eles vão conhecendo, eles vão amando, eles vão querendo buscar. Esta é a fé. Amém? Glória a Deus. Não foi mediante a lei que Abraão recebeu a promessa, mas por meio da justiça que vem pela fé. Vamos ler então, em Romanos capítulo 4, versículo 13. Porque a promessa que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei. Olha aí. A Abraão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua semente, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e anulada para a promessa. Vou ler novamente. Por quê? Se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e anulada a promessa. Ou seja, só aqueles que obedecem à lei são herdeiros? Aqueles que não conseguem obedecer pelo pecado, então quer dizer que não é herdeiro? Mesmo tendo fé? Por quê? Se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e anulada a promessa. Porque a lei opera a ira, pois onde não há lei, não há transgressão. Ou seja, descumprimento da lei. Portanto, é pela fé, para que seja por graça, a graça, o nosso favor imerecido, a fim de que a promessa seja assegurada a toda a semente, não só a que há da lei, mas também a que se dá fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Como está escrito: eu tenho feito de ti um pai de muitas nações, diante de Deus, e em quem creu, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como as que se fossem. O qual contra a esperança creu em esperança, para que pudesse se tornar o pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua semente. E não enfraquecendo a fé, e ele não considerou o seu próprio corpo praticamente morto, quando tinha já quase 100 anos, nem ainda a morte do ventre de Sara. E não vacilou da promessa de Deus, por incredulidade, mas foi forte na fé, dando glória a Deus. E estando plenamente convencido de que o que ele tinha prometido também era capaz de cumprir. E assim isso lhe foi imputado como justiça. Ora, foi escrito não somente por causa dele, que isso lhe foi imputado, mas também por nós, a quem será atribuído aos que creem naquele que ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, dentre os mortos, o qual foi entregue por nossas ofensas e ressuscitado para nossa justificação. Amém? Glória a Deus. Aqui a palavra do Senhor, ela já é bem clara, que não é pela lei, mas é pela fé. Nós somos aceitos por Deus pela nossa fé. Glória a Deus por isso. Aleluias.
Glória a Deus pela graça que nos envolve. Glória a Deus por Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz. Amém? Glória a Deus por Ele estar entre nós, vivo. Glória a Deus por Ele usar a cada um de vocês que estão aqui. Glória a Deus pelo teu infinito amor. Porque foi por Ele. Foi por Ele. Aleluias. Quando Ele morreu, o que aconteceu? O véu se rompeu. Aquela lei dos judeus, da aproximação ao Senhor Jesus, da forma que tinha que cultuar, da forma que tinha que se apresentar, ela foi rompida. Dizendo que Jesus está vivo entre nós. Aleluias. Que não há separação, não há separação. Não há separação. Não há separação, eu que estou aqui e você que está aí. Não há separação, sabe por quê? Porque somos pecadores iguais. E o Senhor Jesus, Ele nos envolve em graça. Uma graça abundante. Que faz eu e você ter fé nele. E buscar a Ele de todo o nosso coração. Amém? Glória a Deus. E foi por isso que Abraão não desistiu. E foi por isso que Abraão foi considerado o pai da fé. Porque ele permaneceu. Porque ele permaneceu. Mesmo o seu corpo não aguentando mais, a promessa se cumpriu. Mesmo a idade da sua esposa sendo avançada, a promessa se cumpriu. A promessa se cumpre. Amém? Glória a Deus. Ninguém pode cumprir satisfatoriamente a lei, pois somos pecadores, mas podemos ter fé que nos leva a alcançar a herança da promessa. O que faz este culto aqui ser o melhor? Talvez você queria que fosse de uma forma diferente, mas foi assim que o Senhor preparou hoje. Amém? O Senhor preparou cada um para estar aqui. E por que você veio? Mediante a tua fé. Você tem promessa? Eu tenho promessa. Creio que todos nós temos uma promessa. E a promessa maior de todas, qual é? É o que nós vamos fazer aqui hoje. É a vinda dele. É esperar a vinda dele. Que pode ser a qualquer momento. Pode ser num piscar de olhos. Mas o que o Senhor quer falar conosco esta noite, que a lei já ficou. Não tem o que separa. Que o que Ele quer de nós é a fé. Amém? Prossiga por fé. Persista por fé. Faça o seu melhor por fé. Temos muito defeito, um defeito feio para quem é cristão, de julgar. Julgar a maneira que tem que ser, julgar a forma da entrega, a maneira de se entregar. Porque eu estou julgando se ele é aceito por Deus. Não é nós que temos que julgar. Tem que fazer este papel de aceita é o Senhor. Ele que vai aceitar o melhor. Ele que vai aceitar este culto. Ele que vai aceitar esta entrega. Amém? Então vamos prosseguir. A palavra do Senhor, no capítulo 2, capítulo 5, no versículo 1, diz assim: portanto, sendo justificados, ou seja, aceitos, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. Amém? Se você está sentindo paz, se você está sentindo alegria no seu coração,
Se você está recebendo essa palavra com paz, entendendo, saiba que o Senhor está aceitando a nossa fé, a nossa entrega. Porque isso não é eu que estou fazendo o culto aqui, não é eu que estou ministrando. É cada um de nós que estamos entendendo juntos o propósito da fé. O culto, o Senhor está aqui conosco. O culto não tem que ser, vamos agora levantar, fazer para o Senhor, de uma forma que eu e você não participe junto desta entrega. Porque Ele está aqui. Nós vamos juntos clamar e chamar a atenção dEle. É como um monte de luz, que Ele vai olhando, essa luz vai acendendo, vai acendendo, vai acendendo, vai acendendo, até que chegue uma forma que você não consegue nem olhar aquela luz, de tanto que ela brilha junto. Às vezes a gente olha aquela luz do carro, aquele foco assim, você tem que juntar para poder entender de onde está vindo aquela luz. E eu creio o Senhor nos olhando assim. Uma luz vai brilhando aqui, uma luz vai brilhando aqui, uma luz vai brilhando aqui. E nós vamos juntando para a honra e glória do Senhor. Acendendo esta luz, essa graça que nos envolve. Amém? Glória a Deus. No capítulo 3, versículo 6 diz assim: assim também Davi declarou: a bem-aventurança do homem a quem Deus atribuiu justiça sem as obras. Dizendo: abençoados são aqueles cujas iniquidades são perdoados e cujos pecados são cobertos. Abençoado é o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Amém? Bem-aventurança do homem a quem Deus atribuiu justiça sem obras. Ele não tinha obras. Ele não tinha obras. Mas não foi por isso que o Senhor não fez uma bem-aventurança através dele, perdoando os pecados dele. Então não julgue. Tem pessoas que não vão conseguir ter obras. Mas naquele momento ela vai ter fé o suficiente para o Senhor perdoar. E ela vai. Ela vai para a glória. Amém? Não vamos medir pecado, pecadinho, pecadão. Quem cometeu pecado, quem não cometeu pecado. Quem é mais santo que o outro. Mas vamos entregar ao Senhor a nossa fé. Porque é Ele que vai mudar, é Ele que vai transformar. E é Ele que vai fazer essa bem-aventurança. Abençoados. Abençoados são aqueles que sem obras o Senhor perdoou o pecado. Olha lá o homem, o pecador que estava com Jesus na cruz. O que Jesus disse para ele? Que ele estaria com ele na glória, no paraíso. Esse pecador, ele tinha obras? Não sei. Mas ele estava sendo julgado ali. Estava sendo julgado. Mas naquele momento, a fé dele foi o suficiente. Amém? A fé dele foi o suficiente. Não foi a lei. A lei nos condena, como condenou Jesus. Os próprios, quem? Judeus. Os próprios sacerdotes que seguiam uma lei que não tinha graça suficiente para o amor e para a fé. Eles estavam errados? Não julgo. Mas aqui a palavra diz. A palavra do Senhor Jesus diz. Eles foram perdoados? Não sei. Até o último momento se gerou arrependimento deles? Não sei. Mas os humildes serão exaltados. Amém? Não deixe o orgulho tomar conta do teu coração. Do nosso coração. Vamos ser humildes o suficiente para alcançar esta fé e esta graça que está entre nós. Amém? A graça nos envolve, gera perdão, gera cura, gera transformação. Amém? Até chegar ao ponto dele olhar em nós esta fé que brilha.
E vai brilhando, e vai brilhando, e vai brilhando, e vai brilhando, e vai brilhando. E vamos sendo um perante Ele. Um só corpo, de um só Espírito. É assim que diz a palavra. Não é diferente, é junto. Amém? Glória a Deus. Esta é a palavra do Senhor. Não use dessa liberdade para dar ocasião à carne. Somos livres. Temos fé. Somos pecadores. O Senhor perdoa. O Senhor transforma. Nem por isso eu preciso ficar olhando para a casa do vizinho. Como aconteceu com Davi, né? Que o pastor pregou. Não dê lado para Satanás. Não dê. Ele vai vir de encontro. Todo dia. Esta semana quem guerreou com ele? Guerreia. A nossa mente ali. Com certeza. Ele só não lê a sua mente, mas ele sabe das suas ações. Aí ele começa a mandar. Começa a mandar. Começa a mandar. Pô, Jesus me perdoa, então eu vou cometer isso. Mas depois Jesus vai me perdoar. Não dê ocasião ao pecado. Não dê. Peça essa graça ao Senhor. Esta fé que nos envolve. A fé, ela vence o pecado. Então você vai ter força suficiente para dizer não. Para mudar a estratégia. Amém? Glória a Deus. Tudo por amor. Não por obrigação. Amém? Vamos fazer por amor, que é bem melhor. Porque a obrigação se torna uma lei, um cumprimento de uma lei. E o Senhor não quer isso de nós. Ele quer o nosso amor, a nossa entrega. Amém? Glória a Deus. Vamos se colocar em pé.